Olá, começa agora na sua TV Assembleia o Contraplano, nosso encontro semanal para falar de temas debatidos no Parlamento e assuntos de interesse da população. Quase 1 bilhão de pessoas no planeta viviam com algum tipo de transtorno mental em 2019. Os dados foram revelados no último relatório atualizado e divulgado pela Organização Mundial de Saúde. 4 anos depois, uma pandemia, crises econômicas, o que será que mudou? Quais as causas e transtornos mentais mais comuns que observamos em nossa sociedade? De que forma estamos cuidando desse problema? E que políticas públicas estão sendo planejadas e desenvolvidas para garantir o acesso universal a serviços e cuidados de saúde mental? O Contraplano está começando. Para construir o programa de hoje, recebemos o diretor do Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, Marcelo Soares, a coordenadora de pós-graduação em saúde mental da Faculdade Laboro, Janete Valois, e o médico psiquiatra Hamilton Raposo. Sejam bem-vindos, bem-vinda, obrigado por aceitarem o convite. Eu queria que a gente começasse a falar um pouco por que parece que estamos mais preocupados com a saúde mental nesse momento. Por que estamos discutindo tanto essa questão de saúde mental? Começando por você, Marcelo. Pois é, a saúde mental, eu já tenho um tempinho de experiência dentro da área, né? São mais de 20 anos que a gente labuta dentro da saúde mental. E a gente sempre observou uma necessidade muito grande em busca por ela, em alcançar ela. E se pensou a vida toda em saúde mental como ausência de doenças. Então a pessoa está bem, então não tem uma doença, vamos dizer, ativa em si, então eu estou com saúde mental. E com o passar das décadas, com o passar do tempo, começou-se a ter uma observância diferente, de que saúde mental não tem nada a ver com não ter doença. Saúde mental é o que você está buscando de qualidade de vida, é o que você está tendo realmente, se seu trabalho está te dignificando, se os teus momentos fora dele estão sendo produtivos, estão sendo dentro da sua família, estão ajudando ali a construir realmente uma saúde mental. E com a pandemia a coisa aflorou mais ainda, porque a pandemia te pôs de encontro a você mesmo, no isolamento, na falta de perspectiva talvez de empregos, na falta de perspectiva de vida, né? Muitas pessoas com medo de morte iminente, não sabia se amanhã ia pegar um vírus mortal e ali não ia sair, viu muita gente perder a sua vida ceifada pela Covid, e outros fatores agregaram para que esses fatores que vinham ao longo das décadas já acometendo a população apenas ficassem mais expostos. Então ficou uma fratura exposta, mas essa fratura já é antiga. As pessoas sofrem, adoecem e escondem muitas das vezes esses processos da população em geral, não buscam ajuda, com medo, com receio, com vergonha de transmitir esses problemas para outras pessoas, suas fragilidades. E aí a gente chegou num momento aí meio caótico, onde algumas doenças se afloraram mais, que a gente vai tratar durante esse programa. Janete. Assim, pegando a fala de Marcelo, ele diz, a doença mental ela sempre existiu. Né? A gente for buscar na história da própria humanidade, né? Desde a Idade Antiga você tinha a doença mental, só que ela era vista com outras formas. Então, poder pensar, né, os oráculos dos deuses da Idade, né, falava disso. Então, as pessoas que tinham esse poder de conversar com os deuses, que eram os nossos loucos, eles eram bem vistos. E a sociedade vai, a cada momento histórico, se relacionando de uma forma com essas pessoas. E aí, mas ela sempre existiu. O que a gente percebe hoje desse aumento, dessa discussão, da conversa? Eu digo que tem 2 pontos que eu gosto de trabalhar. Um é de que, assim, a gente está adoecendo mais, sim, né, por 2 motivos. Um é de que, anteriormente, nós tínhamos que lutar pela sobrevivência. Então, a gente usava mais o corpo. A gente precisava mais brigar, lutar enquanto espécie humana para comer, para poder ficar vivo, para ter moradia. Com a própria evolução da espécie, essas brigas que inicialmente eram de sobrevivência deixaram, né, de existir tanto quanto era no passado, e hoje a gente consegue ter mais problemáticas que são de origens das relações, né? E as relações interpessoais, as relações sociais, elas adoecem muito, né? A gente fala muitas vezes, eu estou muito cansado mentalmente, às vezes mais do que cansado fisicamente, porque o corpo tem um ponto que é de cansaço, e a mente não. O que a gente tem hoje? Nossos grandes problemas antigamente era lutar para sobreviver, tipo, né, o homem iria lutar com um leão, com um tigre, né, Hamilton, para poder sobreviver. Então ele tinha onde descarregar, ele tinha um problema real, ali observável, concreto,
e ele lutar por esse problema. Hoje a gente continua, né, nesse processo de luta, né, por um problema, mas muitos problemas nossos, eles não são mais concretos do ponto de vista da subsistência. Então, eu tenho hoje, né, ameaças que são, por exemplo, você está na televisão, vamos pensar a pandemia mesmo, e eu falei isso para várias pessoas, ficavam 24 horas ouvindo o noticiário. Então, isso me coloca em risco 24 horas de vida. E a gente luta para sobreviver. Então, quando eu não tenho um inimigo real, concreto, para combater, né, na força física, isso vai para a mente. E aí eu começo, né, adoecendo muito mais. Então, são vários motivos que levam ao adoecimento. Aí você tem questões que são do ponto de vista biológicos, sociais, psíquico mesmo, hereditários. Então, assim, são vários os motivos que levam a gente a adoecer. Mas eu creio que essa evolução societária também nos leva cada vez mais para isso, né? Para esse adoecimento, porque algumas coisas que a gente precisava de energia para resolver fisicamente, a gente já resolveu enquanto espécie humana, né? E agora estão surgindo mais problemas que exigem de nós um pensamento, e alguns teóricos fazem disso, que nossa mente ainda é primitiva ao responder às ameaças que a sociedade nos coloca, e que a gente está sofrendo muito mais, porque a gente não tem como, às vezes, lidar com isso, porque não é do concreto. Eu atendo pacientes na clínica e alguns chegam assim, eu estou cansada de pensar. Eu não dou conta de pensar mais, eu preciso me desligar, né? Porque eu estou muito exaurida, eu não consigo mais pensar e eu fico pensando direto. E isso é um espelho do adoecimento, especialmente quando a gente pensa na ansiedade, né? Que você não consegue parar com esse processo de pensamento em cima de uma catástrofe, de um perigo que está lá iminente. Então, eu acho que a pandemia escancarou, como o Marcelo falou, isso um pouco mais, porque a gente tinha, na pandemia, por exemplo, um inimigo invisível. A gente não sabia nem quem era nosso inimigo, isso nos deixou mais alerta ainda. Alguns visíveis também, né? Sim, alguns visíveis, mas eu digo o próprio, né? Nós não sabíamos de como combater, né? E ficamos muito tempo sem saber como combater, sem saber nem quem era. Então, você combater aquilo que você não vê, e a mente precisa, sempre que eu estou em perigo, a minha mente vai me dar recursos, né, no meio para me lidar com esses problemas e tentar resolver. Mas se ela não conhece essas questões, quais são os perigos que eu tenho, ela vai ter uma dificuldade de lidar com isso, e isso vai favorecer o seu adoecimento, porque ela não descansa, que é isso, né? Eu não durmo, né? Eu não tomo banho de sol, eu fico prisioneiro, né? Eu tenho relações interpessoais mais doentias, isso tudo adoece. Ok. Hamilton, quer contribuir também? Claro. Olha, o meu ponto de vista sobre esse equilíbrio em relação à saúde mental é que a gente tem que partir de um princípio de 3 pilares. Um pilar biológico, que esse pilar biológico ele vem de um conhecimento a partir da década de 60, 70, quando se descobriu os sistemas que existem no cérebro, o sistema noradrenérgico, o sistema serotoninérgico, o sistema dopaminérgico, GABAérgico e, por último, agora o sistema canabinoide. Então, a gente tem esse sistema biológico. E a gente tem os outros 2 sistemas que sustentam o próprio homem, além do biológico, que é um sistema psicológico e um sistema social. Quando um desses pilares desequilibram, a forma do corpo, da mente se expressar por uma forma de adoecimento. Não existe adoecimento emocional, não existe adoecimento psíquico sem que um desses pilares esteja desequilibrado. Você não vai encontrar ninguém que esteja passando fome, que esteja desempregado, que não esteja tendo uma remuneração digna, que tenha uma saúde mental boa. Você não vai encontrar. Você não vai encontrar ninguém que tenha, do ponto de vista psicológico, que esteja vivendo uma crise existencial, que esteja vivendo um processo de separação, um processo de perda financeira, um processo de perda afetiva, que esteja vivendo com o ponto de vista de saúde mental, vamos dizer, integral. Então, há necessidade de que haja um equilíbrio, tanto no plano biológico, como no plano psicológico, como num plano social. A gente vive um turbilhão de preocupações, de demandas no plano social.
Eu dou muito um exemplo da minha vida, não sou tão velho, mas eu dou um exemplo da minha vida. Eu sou fruto de serviço público. Estudei em escola pública, estudei no Cides Pereira, depois fui Policeu, UFMA, UERJ, sou funcionário público. Então, minha vida foi de serviço público. Quando eu estudava no colégio, minha mãe tinha uma preocupação comigo. No meu andar, do bairro de São Pantaleão até o liceu, minha mãe tinha preocupação de que poderia eu quebrar a cabeça na Praça de Deodoro, porque a gente ficava jogando pedra nos pés de oitis que existiam na Praça de Deodoro. Essa era a preocupação. Eu duvido, se você tem um filho que mora a 100 metros da sua casa, da escola, se você tem coragem de deixar seu filho ir a pé, andando para a escola. Você não tem. O Marcelo não tem coragem de deixar o filho dele sair, pegar um ônibus de onde que ele mora até o colégio Reino Infantil. Onde que o filho dele... Não tem. Você tem um turbilhão de preocupação, um turbilhão de demandas, um turbilhão de cumprimento de metas, de horários, que vai lhe prejudicar a sua vida social, a sua vida psicológica. E o sistema biológico, ele não é burro, ele é super inteligente. Ele vai notar que alguma coisa nesses outros dois sistemas, no psicológico ou no social, não está alinhado. Então ele se desequilibra também biologicamente. Isso tem desencadeado muito mais... Então, aí numa tentativa de melhorar, exatamente. Então ele vai se desequilibrar de um processo até de feedback, no feedback positivo ou negativo. Ele vai se desequilibrar. E isso tem desencadeado muito mais essas situações, esses transtornos de depressão e ansiedade que a gente tanto fala hoje? Muito. Eu vou, só te interrompendo, eu vou dar aqui um exemplo e que possa servir para que Janete, Marcelo complemente. Há pouco tempo, se fala muito na questão de celular. De ver coisa, de você estar no celular fuçando o Twitter, WhatsApp, Facebook, agora tem o trade, né? Não vou entrar nessa ainda não. Eu já entrei. Então você tem uma série de coisas no celular. Você sabe, o Brasil é o segundo país do mundo com mais visualizações de celular. De telas, né? De tela. Com mais tempo de tela. O brasileiro é o que passa mais tempo de tela. Eu também já escutei um dado que a qualidade também de produção dentro do Instagram é a pior também do Brasil. É o que se usa pior no Brasil é o Instagram. Porque nos outros países se usa o Instagram para trabalho, para desenvolver coisas. Aqui é para bobagem, né? É muita bobagem. Eu tenho um amigo que diz que o Instagram é o céu. Sim. Felicidade absoluta. Todo mundo está feliz. E o Twitter é um inferno, porque tudo é só reclamação ali, está na porrada ali. Então você fica exposto a... Você abre o Twitter, você vê ali Globo, é tudo. Ali as coisas que estão passando. E você vai, aquilo ali vai lhe criando. É uma aceleração, né? É uma aceleração. Ele, por incrível que pareça, ele cria uma coragem que você não tem. A internet, ela lhe dá uma coragem que você não tem. Coragem virtual. Exatamente, uma coragem virtual e às vezes até real, Marcelo. Sim. Você vê as manifestações do 8 de janeiro, todas as pessoas adquiriram coragem através do WhatsApp. Se não existisse WhatsApp, nenhum daqueles velhinhos com a bandeira do Brasil amarrada no pescoço estariam ali. Estava todo mundo cuidando de neto. A gente vai para um intervalo, mas eu queria deixar uma pergunta para a Janete e também para o Marcelo, falando desses dois transtornos que eu acho que são mais citados atualmente, a depressão e a ansiedade. Que a gente pudesse fazer uma diferenciação dessas duas situações para o nosso telespectador e ao mesmo tempo dizer o que ativam mais essas situações, tá bom? Mas a gente vai para um intervalo e na volta a gente continua a nossa conversa aqui no Contraplano, é um instante só. O Contraplano está de volta aqui pela sua TV Assembleia. No programa de hoje, estamos conversando sobre o direito à saúde mental.
Eu deixava uma pergunta para o Marcelo e para a Janete no final do primeiro bloco, para que a gente pudesse tentar fazer uma explicação mais didática até para o telespectador, que muitas vezes confunde essa questão de depressão e ansiedade, que são dois transtornos muito comuns quando a gente está falando de saúde mental nos dias de hoje. Inclusive, Fábio, eu coloco para você que tem um outro transtorno aí que cresceu muito nesse período pandêmico aí, que foi o uso e abuso de drogas. E eu, quando falo drogas, eu não falo só essas... Só um instantinho. Eu queria colocar um outro. Que é... Pornografia? Exatamente. Pornografia. A questão da Também. pornografia, a questão da infidelidade Por redes sociais. por rede social. Casamento se desfazendo. Nesse período. São duas coisas que eu queria. Desculpe, viu, Marcelo? Não, perfeito. Eu, inclusive, estava me esquecendo da pornografia. Esse isolamento, essa falta de... Olha, o ser humano é social. Por exemplo, o ser humano é social, ele é ocupacional. Uma pessoa sem finalidade, desde a época das tribos remotas, todo mundo tinha sua função. Um fazia arma, o outro defendia, a outra cozinhava, O o outro vigiava. Quando tu queria matar alguém, o que tu fazia? Tira ele da tribo e isola. Ele não passava um dia vivo, morria. Então a gente perdeu essa capacidade social e com isso desenvolveu uma série de transtornos, todos provenientes do principal aí, da ansiedade. Ninguém é depressivo sem ter passado por um transtorno de ansiedade. Um usuário de droga dificilmente não é um paciente com transtorno de ansiedade. Ele busca na substância a forma de aquietar aquela mente dele da euforia, do que ele quer buscar e não consegue. Então os transtornos que mais eu vi crescer no CAPS, no atendimento, tanto durante a pandemia, que a gente continuou aberto durante todo esse processo, alguns atendimentos virtuais por incapacidade de deslocamento, foram a ansiedade, principalmente, e o uso e abuso do álcool. O álcool a gente atendia uma média no CAPS, Janete, de 5% para 6%. Porque o álcool é uma droga lícita, então muita gente acha que não tem problemas com ele. Quando e é o que traz mais problemas para a sociedade. De todos, o álcool é o pior. O álcool está incluso no desemprego, o álcool está incluso na violência doméstica, o álcool está incluso na violência do trânsito, suicídio, ou seja, ele é uma válvula de muitos problemas sociais. E ele cresceu demais. Vi muitos discursos de pacientes dizendo: doutor, eu bebi até antes da pandemia normal, eu me descontrolei durante esse período, eu comecei a me ver bebendo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, comprando quantidades absurdas, comecei a ter discussões com a mulher e aí houve uma confusão, chegou na vara da violência contra a mulher. O cara tem que ser encaminhado para a gente para se cuidar. Um homem de bem, um homem que tinha seu emprego, outros perderam sua capacidade de trabalhar, porque foram desempregados, perderam emprego. Muitos milhões de brasileiros e no mundo perderam emprego. Então se encontraram no álcool refúgio. Então essas doenças afloraram, elas já existiam, mas houve um afloramento muito forte durante esse período de pandemia. E aí, assim, eu vou pegar a fala tanto de Marcelo quanto do doutor Hamilton em relação, por exemplo, ao celular. Nós estamos, de fato, cada vez mais no turbilhão. Como eu falava ainda há pouco, nós tínhamos antigamente problemas concretos para estar fazendo enfrentamento. Hoje a gente tem outras demandas que não são palpáveis, mas elas existem, elas são reais. Então, hoje, cada vez mais, a gente está num mundo mais acelerado. E a gente está o tempo todo na perda desse equilíbrio. A gente vive numa sociedade, a gente pega pelas questões políticas, né, da radicalidade, né, direita ou esquerda e nos extremos. Então, sempre que a sociedade perde o equilíbrio, sempre que o sujeito perde o equilíbrio, né, 8 ou 80, ele está mais suscetível ao processo de adoecimento. Esse é um ponto. Quando você pensa da ansiedade, por exemplo, nós, desde crianças, somos ensinados e educados na nossa cultura que quando eu estou nervoso, quando eu estou com medo, a solução, a calma, ela não vem de dentro, ela vem de fora. Uma criança, ao estar chorando, o que as mães fazem? Né? E aqui não estou julgando certo ou errado, não é essa a questão. Né? É de como é que a gente se educa no processo. Então, o que as mães fazem? Dá a chupeta, né? Dá o peito. É sempre colocando coisas para dentro. E quando a criança mama, né, ao estar muito agitada, quando ela mama, ela calma. Então, há ali um primeiro aprendizado inicial de que aquilo que me acalma vem de fora. E a gente está o tempo todo sem ter esse tempo de olhar para dentro. E é o errado, né? A gente deveria se acalmar de dentro para fora. Isso, mas a gente aprendeu nesse processo de constituição de ser humano
Porque a gente, quando nascemos, não sabemos quem somos, né? O outro que diz quem eu sou, é minha mãe que me dá meu nome, é meu pai. Então, a gente se constitui nas relações interpessoais. Então, a gente depende também disso. Né? Porque, colocando assim, não estou julgando certo ou errado nesse aspecto, mas é como a gente aprende. E aí, o que acontece? Nos últimos tempos, isso está cada vez mais acelerado, onde a felicidade está fora e não dentro. Eu preciso ter para poder, né, aliviar a minha dor. Então, a gente aprende isso desde a infância. E com a modernidade hoje, com a rapidez, com a volatilidade das coisas, isso nos torna mais propícios ao adoecimento. Por quê? Porque ele exige do nosso cérebro uma velocidade, um ter que dar conta de coisas que nós não estamos, do ponto de vista da anatomia mesmo, né? Do próprio desenvolvimento cerebral, prontos para esse processo. A gente tem uma capacidade limitada cerebral e não é à toa, né? E a gente não dá conta disso. Então, você percebe, por exemplo, o celular, né? Quando a gente não sabe utilizar o celular. Eu sou professora, né? Eu sou psicóloga na clínica, então eu digo para as pessoas, eu digo, olha só, para mim, você pode mandar mensagem o que você quiser, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, tranquilo. Agora, eu vou responder a mensagem quando eu puder responder. Exato. Qual é o problema hoje? Se alguém me manda uma mensagem, né? Se Marcelo me manda mensagem, eu me sinto no ímpeto de responder na mesma hora. E Marcelo fica no nível de ansiedade que se eu não responder é porque ele começa os processos. É porque ele não está me ligando, é porque ele não gosta de mim, é porque ele não está dando atenção, é porque ele é ignorante. Eu começo a criar coisas para justificar de uma situação que, de repente, o Marcelo não pode responder. Eu digo, gente, eu dou aula, durante eu dar aula, eu não olho o celular. Quando eu estou com o paciente, eu não vou ver celular. Enquanto eu estou numa reunião, eu não vou ver celular. Então, assim, se tiver alguém morrendo, você liga. Se não estiver morrendo, pode mandar mensagem que eu vou responder. Mas a gente precisa ter esse controle. Almoço, né, coisa básica da refeição. As pessoas não conseguem parar, né, para fazer uma coisa, que é isso que ajuda a ansiedade. A gente está o tempo todo fazendo várias e várias coisas ao mesmo tempo. O seu cérebro não dá conta. Mesmo as mulheres sendo capazes de fazer várias coisas ao mesmo tempo, a gente tem uma capacidade, né, uma limitação a isso. E eu preciso dedicar o tempo da alimentação para a alimentação, o tempo do celular para o celular, o tempo que a gente fala de relações de qualidade, né, de ter tempo de relação. É isso, se eu estou com você, eu vou dedicar a estar com você e não estar com você em outro lugar. Então, quanto mais eu vivo em mais de um lugar ao mesmo tempo, maior a tendência de um adoecimento, dos processos de ansiose. Então, eu junto a isso o meu processo educacional, de como lidar com as minhas frustrações, com meus medos, que eu aprendi desde a infância e é reforçado socialmente. Eu atrelo a isso, a essa volatilidade cada vez maior, de mais e mais informações. Eu tenho que estar sempre atualizado de tudo, eu não posso deixar passar nada. E não dá para ser, porque a gente tem capacidade limitada, e aí eu não durmo direito, né? Você vê o sono sendo prejudicado. Então, as pessoas que têm dificuldade de dormir, quanto mais insônia eu tiver, né? Quanto menos eu destinar tempo para sono de qualidade, mais suscetível eu estou, né, doutor Hamilton, a adoecimento mental, de qualquer tipo de transtorno, não só ansiedade e depressão, mas qualquer tipo de transtornos. A gente está, é isso que ele falou, né? Assim, as crianças... as preocupações que os pais tinham com os filhos há décadas atrás eram uma, hoje são outras. E aí, às vezes, esse medo que o pai tem, né, do filho adoecer, cair, o que acontecia? A mãe tinha medo dele quebrar a cabeça no caminho, mas ela deixava ele ir. Ela aguentava esse risco. A mãe suportava esse risco, né? Hoje os pais não suportam que os filhos corram riscos. E por os pais não suportarem que os filhos corram riscos, os filhos também se desenvolvem com muito mais medo e muito mais vulnerável. Agora, como é que muda essa realidade, então? Principalmente dessas questões que são de sociedade, de aceleração. A ansiedade, eu vejo por um lado, por dois lados. Um lado biológico, psicológico, que ela é, e por um lado social, que está sendo aqui muito bem explicado pela Janete. A ansiedade ela é normal, ela vai existir ali. Nasceu, você ficou, saiu do útero, ali já é um momento de ansiedade para o bebê. A ansiedade ela é um fenômeno normal. Ela passa a ser patológica quando ela é disfuncional, quando ela prejudica. Ansiedade é excesso de futuro, que ela está explicando, é o excesso de expectativa, é o excesso de demandas que você tem que repetir na mesma hora. Quando ela falou aqui a respeito do celular, que Marcelo manda uma mensagem, ou ela manda e Marcelo não responde, geralmente a ansiedade é tão grande que ele responde, tu me deixou no vácuo. Isso.
estou no vácuo, aí não me respondeu. E isso cria um certo problema, isso é ansiedade. A perspectiva que você falou da depressão já é o inverso. Depressão é excesso de passado. A depressão você rumina passado, você rumina aquilo que não está de acordo com você. Então a depressão ela é uma doença também biológica, é uma doença psicológica, é uma doença com repercussão social muito grande. Quando eu falei ali em off a respeito do trabalho e a respeito da forma de adoecimento, é porque existe um limite de nosso, humano, de suportar demanda. Exatamente. Você tem um limite aqui que o diretor daqui vai dizer, olha, você vai fazer isso, isso e aquilo, tu cumpre. Aí ele diz amanhã, tu vai fazer isso, isso, aquilo e aquilo. Aí tu não cumpre. Aí tu começa a ficar ansioso, com medo de não cumprir, com medo de eu ser demitido. Aí que vem as questões do trabalho do adoecimento. E aí você tem pessoas aí que aí vem a possibilidade de você ser demitido. Aí você começa, então, a gerar problema. Eu tenho uma família, como é que eu vou pagar a conta? Meu nome vai para o Serasa, meu nome vai para o SPC, eu vou ser isso. Teu tônus afetivo começa a diminuir, tu entra em um quadro de depressão. A pandemia fez muito isso para as pessoas, muito, né? E quando eu falei, interrompi o Marcelo sobre a questão da fidelidade pandêmica, é que os casais começaram a ter uma convivência muito maior juntos. Eu saio agora com minha mulher, eu saí, minha mulher ficou e tal, eu só vou ver mais tarde. Mas durante a pandemia eu fiquei 24 horas com ela. Então ela me olhou 1000 defeitos e eu olhei 1000 defeitos nela. E o celular olhava, tu ia no Instagram, tu via o céu, tu via coisa, pô, minha mulher, quer dizer, tu estava ali vendo coisa. Então passou e aumentou o nível de visualizações em sites pornográficos, que foi a indústria que mais cresceu na década de 90. A pornografia, seria até um outro tema, a pornografia ela foi um mal necessário até para a humanidade. Ela lhe trouxe brincadeiras, ela lhe trouxe jogos que você não imaginava nunca de fazer. E que faz e que hoje é visto como normal. A pornografia ela saiu do underground, do submundo e veio para a sua casa de uma maneira muito saudável. Mas em alguns casos criando um patamar inatingível. Na década de 50, eu gosto muito de história. Talvez eu seja um historiador frustrado. Na década de 50, teve um grupo americano criou uma estatística, me fugiu o nome agora. Eles fizeram uma enquete, uma estatística para avaliar o pensamento americano em relação à sexualidade. E eles viram que os americanos eles se masturbavam, tinham um comportamento homossexual, uma série de coisas. Isso foi a primeira, era uma clínica até, foi o primeiro fato que aconteceu ali, que trouxe, aquilo foi divulgado em televisão, que trouxe temas que eram tabus para a sociedade conservadora americana. Na década de 80 houve a explosão dos sites, dos filmes pornôs. Né? Aí então o que acontecia? Tudo quanto era homem era peludo, cara. Mulher era peluda. De repente o homem é careca, o homem é pelado. Mulher pelada. Você sabe por que foi isso? Quem foi que trouxe isso? Mudou o padrão. Não foi higiene, pelo contrário, isso é falta de higiene. Você sabe o que foi isso? A indústria pornográfica. Para que a câmera focalizasse melhor as partes e tal, era necessário que não tivesse aquele volume de pelo.
Você se depila, você se depila, você se depila. Todo mundo. Todo mundo quer ser um ator pornô, uma atriz pornô. Então, quer dizer, houve uma série de mudanças que dentro desse contexto vem o que se chama de frustração. Eu Quando não você me não realizo, consegue repetir eu o não desempenho, realizo por o exemplo, outro, né? eu não sou a imagem do Fábio, e aqui, eu tenho aquilo me cria uma frustração, me cria uma ansiedade, e que vai me levar a uma depressão futura. São coisas. Dominó. E isso veio, isso sempre existiu, mas isso aflorou de 2020 para cá. Eu queria que a gente começasse o próximo bloco, Janete, com você, depois com o Marcelo também para falar. E eu queria que você e o Marcelo também pudessem falar assim, como é que a gente então enfrenta essas situações, né? O que a gente pode ter para enfrentar essas situações? Que políticas de saúde mental e que políticas públicas a gente tem para ajudar essa população? Para a gente poder falar desse direito universalizado, né? Perfeito. A gente volta já no terceiro bloco, o último bloco do programa Contraplano. É um instante só. Voltamos para o último bloco do programa Contraplano, aqui pela sua TV Assembleia. Hoje discutindo o direito à saúde mental. Os nossos convidados, o diretor do Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, Marcelo Soares, a coordenadora de pós-graduação em saúde mental da Faculdade Laboro, Janete Valoar, e o médico psiquiatra Hamilton Raposo. Janete, a gente terminava o segundo bloco e você queria fazer uma colocação em cima da fala do professor Hamilton. Pensar que a gente tem essa diferenciação que tu falaste, né, do que é um quadro de depressão, do que é um quadro de ansiedade, mas também a gente tem pessoas que têm os dois quadros. Tem pessoas que têm depressão com quadros ansiosos e temos pessoas com transtorno de ansiedade com quadros depressivos também. Então, de fato, para fazer esse clareamento diagnóstico, é importante procurar um profissional qualificado para poder, de fato, fazer a orientação. A partir do diagnóstico, qual seria a terapêutica mais adequada para tratar nesse processo. Pegando a outra questão, né, do que a gente pode fazer para enfrentar, eu digo que o problema de saúde mental ele tem dois pontos. Né? A gente tem um ponto que é do indivíduo e tem um ponto que é do coletivo. Então, do ponto do indivíduo, o que a gente tem que estar atento é de que, assim, eu sou um ser integral e aí eu não sou só corpo, eu sou corpo e mente ao mesmo tempo. Então, eu preciso estar atento quando eu falo do autocuidado, que também eu preciso estar atenta aos meus pensamentos, aos meus comportamentos, aos meus sentimentos e como é que eu me coloco na vida, né? Se aquela ação que eu faço, aquele comportamento, aquele sentimento me dá mais bem-estar ou mal-estar, né? Acho que esse é um ponto importante. Eu comecei a identificar os meus processos, buscar a mesma ajuda e considerar que a saúde mental, a gente fala, não é brincadeira isso, é o nosso maior bem. Porque se eu não estou bem, né, do ponto de vista da saúde mental, como a Milton falou, todos os demais pontos da minha vida, elas entram também em declínio, porque eu vou adoecer fisicamente por conta do processo de adoecimento de saúde mental, as minhas relações também se tornam mais adoecedoras. Então, a gente fala hoje na sociedade que o nosso maior patrimônio é a nossa saúde mental. Porque se eu tiver, até mesmo com uma doença, por exemplo, um processo de câncer ou outra doença mais física, se eu conseguir lidar bem com a minha saúde mental, eu vou enfrentar esse adoecimento físico com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco menos de sofrimento. Mas se eu não tiver com uma boa saúde mental, todos os aspectos da minha vida, ele fica comprometido. Então, eu preciso estar atento de que eu preciso me cuidar. E não é nenhum problema, não é nenhuma vergonha eu adoecer mentalmente. Todos nós aqui, inclusive nós aqui, estamos suscetíveis a adoecer. Não é porque eu sou psicóloga que eu não adoeço, né? Ao contrário, por eu ser psicóloga, eu faço terapia há mais de 20 anos. Porque eu preciso estar bem do ponto de vista do processo terapêutico. Então, eu tenho isso que é do ponto de vista individual, então eu preciso cuidar disso. Né? Mas também, como a Milton falou, a gente já falou disso também, Marcelo, existe o ponto de vista da saúde mental, do ponto de vista coletivo. A sociedade também nos leva para o processo de adoecimento. E eu preciso de intervenções coletivas para que a gente esteja bem. Então, não adianta eu dizer, né, diga não às drogas, se nosso mijo do bebê é o álcool. O nosso velório é o álcool, né? Se as festinhas de um ano, que é festinha para criança, você introduz a bebida alcoólica. Então, são problemas coletivos também. Então, a coletividade também nos leva ao adoecimento.
Então, como o Hamilton falou, tem questões que são biológicas, que são individuais do sujeito, mas tem questões que é do coletivo. Então, para isso que existem as políticas públicas, para começar a pensar. E por que virou essa grande questão de discussão hoje da saúde mental? Que antes ninguém dava ibope para isso, né? Porque cada vez mais nós estamos adoecendo mentalmente. A grande doença nossa, né, tem vários adoecimentos físicos que são importantes, que gastam muito recursos públicos, mas o nosso grande adoecimento hoje é mental, a começar pelas nossas crianças. Quando eu me formei, eu não sou tão idosa assim, você não tinha quase diagnóstico infantil, você quase não tinha adoecimento mental infantil, você tinha poucos. Hoje você tem crianças cometendo suicídio. Então, cada vez mais hoje se adoece. Se esse problema hoje, né, do adoecimento mental é um problema de saúde pública, é um problema coletivo, ele exige que os governos todos, né, nas 3 esferas de gestão, se empenhem para esse processo. Porque a sociedade que está adoecida não é só Janete, ou Marcelo, ou Hamilton. Nós podemos estar doentes, ok, mas tem muito mais pessoas que estão nesse processo e que só eu me tratar sozinha não dou conta, porque, como ele falou, como as causas, se elas são complexas, né, biológicas, psicológicas, sociais, se eu não intervir na sociedade, fica mais difícil de eu me tratar. O Marcelo trabalha com drogas, ele sabe disso. Se eu vou tratar o sujeito que usa drogas, não vai resolver, porque a sociedade toda não colabora para ele não usar. Ao contrário, reforça esse processo todo. Então, as políticas públicas para a saúde mental precisam ser prioridades, não só na fala, como eu digo, mas, por exemplo, com investimento, com recurso. E aí eu queria saber do Marcelo, o que o CAPS, esse atendimento psicossocial, quais são as políticas que estão sendo desenvolvidas e outras que possam ter sendo desenvolvidas pelo Estado? Perfeito. Desde 2002, a gente enfrenta no Brasil, desde a redemocratização, com a criação do SUS, a reforma de assistência psiquiátrica. Eu escuto isso há muito tempo. E essa reforma nunca mais precisou ser tão reformada como agora. Nós passamos por um período muito ruim, eu digo que uma idadezinha das trevas aí, os 4 últimos anos, com perda de muitos recursos para os centros de atenção psicossocial. Eu sou diretor de um centro de atenção psicossocial que tem 15 anos, vai debutar esse ano, aí, se Deus quiser, onde ele tem há 9 anos uma unidade de acolhimento que pode acolher integralmente pessoas que são usuárias de droga, a única do estado do Maranhão, que até hoje não foi habilitada por conta de um governo que dificultou esse processo, não falando de governo estadual, falando de governo federal, onde a gente tinha, nesse modelo antigo, o hospital psiquiátrico como centro do modelo de tratamento que, infelizmente, adoeceu muito mais do que a proporção do que ele se propunha a tratar. O hospital psiquiátrico, eu gosto de dizer, que mesmo o CAP sem funcionar direito, professor Hamilton, ele ainda funciona melhor do que um hospital psiquiátrico. O hospital psiquiátrico, ele isola, ele trata o paciente com maneira totalitária, não individualizada. Eu trabalhei nessas 2 vertentes e eu sei que o CAPS ele tem uma condição de funcionar melhor. E hoje, o que a política nacional pensa? Inclusive, recentemente tivemos visita do Ministério da Saúde aqui no Maranhão, o primeiro local trazido pelo Departamento de Saúde Mental do Estado do Maranhão, a visitar, após esse processo novo de governo federal, conhecendo nossa unidade. É ter mais recursos financeiros. Não adianta você pensar em políticas públicas sem financiamento. O financiamento, durante os últimos anos, ele foi caindo cada vez mais até chegar o momento que ia acabar. Nós precisamos ter um CAPS com o médico, nós precisamos ter um CAPS com terapeutas ocupacionais, com recurso para fazer oficinas dentro da unidade, precisamos ter psicólogos, isso tudo. Ter medicação. Ter medicação. O paciente não pode sair de lá com uma receita, e aí eu digo isso com toda tranquilidade, que ele não vai comprar. Ah, a medicação não é cara. Um paciente ele não vai sair com menos de 3 medicações. Então ele vai gastar 230, 300 reais. Como? Uma pessoa que já está vulnerável socialmente, mentalmente, economicamente, muito difícil. E a saúde mental, como Janete disse, muito bem colocada, para você ter noção da importância dela, ela está em todas as outras. Você não vê, por exemplo, cardiologista na saúde mental ou cardiologista em outra área da oftalmologia, mas a saúde mental está na saúde do coração, na saúde da mulher, está na saúde infanto-juvenil, na saúde da está em todas, então ela precisa realmente, tanto que nós temos um departamento nacional de saúde mental. Tu não tem um departamento nacional de cardiologia, não tem um departamento nacional de neurologia, mas tem o de saúde mental, porque tem que ser dada a importância, mas não só a importância de fala,
Isso. Essa fala que a gente está fazendo aqui é importante para que chame a atenção, inclusive, de órgãos governamentais, pessoas que trabalham nas gestões das prefeituras, porque é interessante que os prefeitos valorizem os seus territórios com dispositivos de saúde mental que funcionem. Que qualifique os profissionais. Que qualifique os profissionais, que tem um profissional de carreira ali dentro. E isso que acontece, peço de cortando aqui, tem profissionais, né, que a remuneração é tão ínfima de que ele precisa trabalhar em 2, 3 serviços. O que acontece? Não há qualidade de assistência, porque ele também precisa comer, ele precisa pagar suas contas. Então ele submete a subempregos, né, para dar conta de coisas mínimas que não deveriam estar nisso. E ele está trabalhando com saúde mental. E temos visto muitos colegas nossos da saúde mental adoecendo mentalmente. Eu tendo que afastá-los do serviço, eles com atestados, porque não têm condições emocionais de cuidar dos outros. Cuidar de si, quanto mais cuidar dos outros. Então é necessário, as políticas de saúde mental hoje, nacional, elas se precavem hoje, principalmente dos CAPs, são os Centros de Atenção Psicossociais, que funcionam de porta aberta, ou seja, a população ela pode buscar um CAPS a qualquer hora do dia, não precisa de encaminhamento, é de porta aberta, então ela pode naquele momento já ser acolhida por um profissional de saúde mental e iniciar ali um processo terapêutico para se recuperar. E é necessário que ela procure o mais precoce possível. E eu digo assim, para terminar minha fala, a gente tem uma vantagem na questão da doença mental, doutor Hamilton, o conhecimento. Porque o conhecimento que a gente tem na saúde mental, eu sou terapeuta na formação, é conseguir nos identificar o problema. Como disse, todos nós passamos por problemas. Eu mesmo tive agora há pouco, há 1 ano e 7 meses, a perda da minha mãe. Quando você perde uma mãe, que você tem um amor especial, que você convivia, isso afeta a sua mente. E eu precisei recorrer à terapia. Eu precisei buscar um colega que trabalhava no CAPS para cuidar de mim. Porque a gente adoece, isso não é feio dizer. Feio é você não cuidar dessa doença, porque ela piora. Você tem família, eu tenho um filho, meu filho está aqui presente, inclusive. Então a gente precisa ter força. E não adianta pensar em força física. Quem controla tudo é a nossa mente. Agora, Fábio, só... Pois não. Eu só vou acrescentar uma questão para você. Isso é muito distante, isso é muito utópico a gente falar nessa universalização do direito à saúde mental enquanto acesso mesmo. E o senhor pode complementar. Era exatamente mais ou menos isso que eu ia até fazer esse comentário na sua fala. É tão importante a saúde mental do que o deputado Carlos Lula, ex-secretário de Saúde, ele propôs uma secretaria adjunta de saúde mental. E ele recebeu algumas críticas até no inferno, no Twitter, sobre isso. Ele recebeu até umas críticas. E eu até brinquei, eu me candidatei a ser esse secretário adjunto. Eu digo, olha, eu não sei se vão me aceitarem, mas eu sou candidato. Eu até brinquei com o ex-secretário sobre essa indicação. Ele não quis ali fazer um ato demagógico, ali foi de um deputado que foi secretário de saúde, um bom secretário de saúde, indiscutivelmente, em nível nacional reconhecido, e que ele viu a dimensão do problema de que é a saúde mental no Maranhão, e ele propôs essa secretaria adjunta, para você ter a dimensão da importância disso. O Marcelo, quando falou que desde 2002 a gente se foi feita uma reforma que foi na década de 90, por ali assim, a reforma da assistência psiquiátrica começou com a lei Paulo Delgado, isso. Depois foi tendo algumas modificações, mas mais do que nunca a gente precisa de ter uma contra-reforma. A gente tem que fazer uma nova reforma na assistência psiquiátrica. Eu faço algumas críticas e eu sou mal interpretado, às vezes. O Marcelo tem vergonha de dizer, mas tiraram o dinheiro do CAPS-AD para colocar para a comunidade evangélica, cara. Uhum. Que não tem médico, que não tem psicólogo, que não tem terapeuta ocupacional. Tem Bíblia. E nada contra a Bíblia. Nada contra a Bíblia, pelo contrário. Muito pelo contrário. A Bíblia importante. É um livro muito importante, inclusive. A Bíblia, ela contextualiza várias coisas do mundo atual.
Por exemplo, Adão, talvez Deus, quando lá iluminou as pessoas para escreverem a Bíblia, Deus colocou a inclusão no Antigo Testamento. No Antigo Testamento ela é terrível, não tem tudo de ruim. Mas ele colocou a inclusão, quando ele disse assim, Eva veio de Adão. Como é que um homem pode ter filho? Será que Adão não foi o primeiro trans da história? E Deus quis ali colocar, nós vamos incluir, não vai ter. Então a Bíblia tem muito disso. O ex-governador Flávio Dino gosta muito de fazer essas contextualizações com o mundo atual. Mas voltando aqui, a questão da reforma da assistência psiquiátrica. É necessário que se faça uma reforma, é necessário que se faça uma no meu ponto de vista, seria até uma contra-reforma, que a gente tem que mudar algumas coisas. Alguns estados, em off a gente estava conversando, alguns estados, algumas capitais, já não tem mais urgências psiquiátricas nos hospitais psiquiátricos públicos, que tendem a acabar, eles têm que ser hospitais gerais. Hospitais gerais, exatamente. Eles têm que ser hospital geral, com enfermaria, em hospital, de psiquiatria dentro do hospital geral. O Hospital Nina Rodrigues tem que se transformar num grande hospital geral e não com aquele estigma de hospital psiquiátrico. No Pará não tem mais urgência psiquiátrica. Teresina não tem. No estado do Tocantins não tem. As urgências estão funcionando nos CAPs para isso. Há necessidade de ampliar esses números de CAPs, fortalecer com investimento, com pessoal, com dinheiro. E aí, assim, Hamilton, para complementar a tua fala, né, quando tu falaste das comunidades terapêuticas... A senhora tem 1 minuto para complementar, para a gente encerrar o programa. Então, assim, as comunidades terapêuticas, nisso que ele está falando, não é nada contra a Bíblia, né? Só que, assim, a saúde mental, o problema da saúde mental é muito complexo. A gente que trabalha com a saúde mental, a gente faz a historicidade, passamos por vários modelos. Teve uma época na história da humanidade de que se achava que só Deus, né, só a questão religiosa curaria a doença mental e não curou, isso há séculos atrás. Nós começamos na Idade Média com os manicômios como possibilidade de cura e não curou. Então, se a gente passou séculos com uns modelos que não curaram, por que no Brasil a gente está agora voltando para esses mesmos modelos que estão comprovadamente ditos e reforçados de que não funcionam? Então, a espiritualidade, a religiosidade, ela é um ponto importante no processo, mas ela sozinha não dá conta, como não deu séculos atrás, né? O manicômio, o hospital psiquiátrico não deu certo há séculos atrás. Se não deu certo durante séculos, por que a gente não tenta novas formas de cuidar e de tratar da doença mental? Então, essa que é a grande questão. Quando a gente fala da reforma, que a Hamilton traz e que ele traz, então eu preciso que as políticas públicas sejam efetivadas, mas pensando na complexidade que é a doença mental. Não é uma coisa. Então, se é complexo o problema, eu só posso tentar resolver pensando numa solução complexa e não simplória, achando que só a biologia ou só a religião vai dar conta, porque não vai dar conta. Janete, só encerrando, só se vai resolver o problema de drogas no Brasil no dia que se legalizar. Enquanto não se legalizar, se vai viver esse problema. O senhor já está dando a sugestão de um outro contraplano, professor. Contraplano falando sobre a legalização. E outra coisa, por que só existe Cracolândia no Brasil e nos Estados Unidos? Não existe na Bolívia, não existe na Colômbia. Muito pequeno em Portugal, tem mais a questão da heroína. Por que o crack só pegou no Brasil e nos Estados Unidos? Eu queria encerrar, infelizmente, e agradecer a presença de vocês. Vocês falavam na questão do manicômio, existe um livro de uma jornalista, Daniela Arbex, que é muito bom para as pessoas. Eu sabia desse livro por internet. Eu tenho esse livro. É excelente. Já li. Muito obrigado mais uma vez. Chegamos ao fim do programa de hoje. Você pode assistir a reprise do Contraplano na programação da TV Assembleia e também no nosso canal do YouTube. Até a próxima semana com mais um Contraplano.